Muito boa tarde, pastor Napoleão Falcão. Boa tarde, pastor Flamarião Falcão. Hoje o senhor está de fone, o som está melhor ainda na Rádio 104 FM. A Chil, que é a diretora da rádio, falou assim, pastor, pede para o pastor Napoleão Falcão colocar esse fone que o som vai ficar melhor ainda. Olha que maravilha. Que bênção a todos os nossos ouvintes da 104 FM. Congratulações e saudações cristãs e parabéns por esta rádio que irradia a palavra de Deus para os nossos ouvintes, né? Procurando edificar o povo de Deus e consolidar a fé das pessoas. Parabéns, pastor Flamarion, por ser um grande empreendedor do reino de Deus. O senhor, os anos passam e o senhor não envelhece. O senhor está com a cara de um garoto de 18 para 19 anos. Amém, eu recebo essa palavra. Meu amigo pastor Napoleão, o senhor vai estar falando sobre o fim dos tempos, né? Esse tempo que nós estamos vivendo agora. E eu tenho certeza, quem está agora ouvindo pela rádio, nós também estamos ao vivo pelo Instagram. Quem está aqui no Instagram, pega esse aviãozinho agora do Instagram e manda para mais pessoas acompanhar, porque vai ser impactante. Se você tem lenço, pode preparar o lenço, que até no final dessa palavra vai ter choro, vai ter lágrimas. Pega esse aviãozinho, manda para mais pessoas para acompanhar essa live. Lembrando que vai estar salva também no nosso canal do YouTube, Pastor Flamarion. Vai estar lá nesse canal do YouTube, Pastor Flamarion salva essa live fantástico, onde o pastor Napoleão Falcão é um dos homens do mundo que Deus mais usa para elucidar a palavra de Deus acerca do fim dos tempos. Essa live vai ser para te marcar. Você que está na rádio, você que está dirigindo o carro agora, ouvindo, cuidado para não desgovernar, porque você vai ouvir muita coisa fantástica. Pastor Napoleão, o microfone da Rádio 104 FM é do senhor. Cumprimento a todos os queridos irmãos, um abraço fraterno ao senhor, pastor Flamarion, a sua família, a igreja que está sob os seus cuidados pastorais na próspera e abençoada cidade de Governador Valadares. Congratulações expressivas de parte da minha família. Eu tomo a palavra de Deus nesta ocasião e convido-vos para nós abrirmos um versículo que está na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 4 e versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meus queridos irmãos, nós não vivemos um espetáculo sensacionalista. Nós não vivemos um espetáculo movido por a impressão sensível, nervosa, alucinada dos crentes pentecostais. Nós não vivemos uma teoria, nós vivemos uma prática realçante, doutrinária, profética, bíblica, inserido dentro da contextualidade analítica das profecias. E nós estamos aqui nesta terra, como crentes de Jesus, só para duas coisas. Não tem 3, não tem 4, não tem 5. São duas coisas que caracterizam a nossa estada aqui neste planeta Terra. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. As duas razões pelas quais nós estamos aqui nesta terra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esta é a primeira razão pelas quais nós estamos aqui. Qual é a razão? Servir a Deus. Segunda razão, versículo 10. E esperar do céu seu Filho Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Esta é a segunda razão. Servir ao Senhor Jesus Cristo.
Então, as razões, a razão mó, a razão primordial, a razão eterna, a razão sobeja de estarmos aqui na Terra, é para esses dois significativos propósitos. Primeiro, servir a Deus. Segundo, esperar do céu seu Filho Jesus Cristo. Enquanto servimos, nós esperamos. E enquanto esperamos, nós estamos contemplando a evidência profética, analítica e doutrinária dos sinais que se seguem. Nós estamos acompanhando o quadro, nós estamos acompanhando o problema da globalização total, nós estamos acompanhando o embrião formado para uma única moeda, nós estamos acompanhando a carência afetiva que o mundo hoje moderno tem de um super-homem, de um só governo, de uma só religião. Nós estamos acompanhando esse desvelo doutrinário e religioso, porque nada melhor do que o inimigo das nossas almas pegar o homem na religião, porque todo ser humano ele possui uma índole, e esta índole chama-se índole religiosa. Ele precisa ter um objeto de culto, e quando eles não conhecem a Jesus Cristo, então eles adoram aquilo que vem pela frente. Ele adora madeira, ele adora gesso, ele adora as forças cósmicas, ele adora os veículos relacionados com a natureza, a água, fogo, vento. Depois que ele depara com a palavra de Deus, com o evangelho, com a pessoa de Cristo, então o rumo da sua história é traçado de maneira significativa. E ele começa agora a andar na verdade, a viver na verdade, a conhecer a verdade, porque somente a verdade pode libertar o homem desses elos fatídicos, terríveis, deploráveis, desse engodo terrível, doutrinário e religioso, que desvia o homem, descentraliza o homem da pessoa de Cristo Jesus. Porque o foco do diabo é tirar o homem da centralidade da fé. E a centralidade da fé é Cristo. Então, quando as pessoas centralizam-se em Cristo, eles andam seguro, porque Jesus é a verdade. E só anda seguro quem anda na verdade. Quem não anda na verdade não anda seguro. Então, Jesus é a verdade. Então, nós estamos acompanhando. Dentro desse prognóstico profético do arrebatamento da igreja, dos sinais que se seguem, dos fins dos tempos, nós temos várias correntes de pensadores. Nós respeitamos a todas as correntes pensantes, principalmente daqueles que pensam sobre a escatologia bíblica, porque nós não somos detentores da verdade na sua singularidade. Nós somos homens e, como homens, nós temos as nossas limitações. Mas nós temos um ponto focal naquilo que diz respeito ao futuro deste quadro escatológico. Por exemplo, existem pensadores, doutrinadores e pastores, né, e doutores da palavra que ensinam aos seus grupos contemporâneos que a Igreja do Senhor terá que viver um quadro dramático chamado de grande tribulação. Então, a grande tribulação é um pavor, é chamado do dia da vingança de Deus. A grande tribulação é um pavor, ela traz 3 juízos terríveis. Ela traz o juízo dos selos, de Apocalipse 6. Ela traz o juízo das trombetas, de Apocalipse 8 e 9. E ela traz o juízo das salvas impenitentes de Deus, que é o juízo do capítulo 15 e 16, de Apocalipse. Então, eu creio ser impossível a Igreja do Senhor ficar na terra para provar a dramaticidade desses juízos, por uma convicção explicitamente inserida na Bíblia. Por exemplo, todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, é bom que todos guardem isso. Todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos no mundo, ele tira o justo antes. Todas as vezes. Pode notar isso, que todas as vezes, sempre foi do Velho Testamento até os nossos dias. Às vezes Deus... E você diz, mas essa pandemia é um juízo coletivo. Não é. Ela atingiu só 76 países. E nós temos 198 nações. Então não é juízo coletivo, é juízo que já matou 400 mil pessoas, aproximadamente, mas a tuberculose matou mais gente, matou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão a tuberculose. Então, todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, Deus tira o justo.
Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7. E não perdoou ao mundo antigo, vírgula, mas guardou a Noé. Pronto. Pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Verso 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as por exemplos aos que vivessem impiamente. Agora veja aqui, versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, ele tira o justo. Gênesis capítulo 18, naquela intercessão abraâmica, por amor de 50, por amor de 30, por amor de 20, por amor de 10, por amor de 5, por amor de 1. Se tiver um justo, eu não destruirei as cidades. Então, todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, Deus tira o justo. E o juízo coletivo da grande tribulação, ele é específico. Ele não é para a igreja, ele é para 2 classes de pessoas. Para você entender a escatologia bíblica, você tem que considerar, em primeiro lugar, a divisão dispensacional da humanidade. Em quantos grupos Deus divide a humanidade? Para você direcionar a seta profética. Primeiro, a Bíblia é uma espada de 2 gumes. O gume número 1 é interpretação. O gume número 2 é aplicação. O segredo da aplicação está na interpretação. Se você interpreta errado, aplica errado. Então você tem que conhecer primeiro os 3 grupos dispensacionais da humanidade, para você não ser incoerente, não aplicar, descontextualizar a profecia. Bom, 1 Coríntios 10 e 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui está formatada a divisão dispensacional de toda a humanidade, de quase 8 bilhões de pessoas que habitam no planeta Terra. Ou cidadão é judeu, ou cidadão é gentio, ou cidadão é igreja. Então a seta profética ela é direcionada para um dos 3. Então você tem que saber aplicar a palavra no tempo e no espaço. Comparação, Miqueias 2 e 10. Diz assim, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Essa palavra não é para a igreja. Essa palavra é para Israel. Agora, ela pode ser aplicada para a igreja, mas a interpretação não é para a igreja, é para Israel. Agora, pode ser aplicada para a igreja. Primeiro se interpreta, segundo se aplica. Então, o segredo da aplicação está na interpretação. Então a grande tribulação ela é específica. Ela não é para a igreja. Ela é para gentios que ficaram e judeus. Então, se nós abrirmos a Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 25, eu gosto muito de Daniel 9, 24 a 25, até o 27, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso aqui não tem nada de igreja, isso aqui é Israel. O teu povo aqui são os judeus. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, claro, para 6 coisas específicas. A grande tribulação é para 6 coisas. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, ungir o Santo dos Santos. Então aqui não tem nada de igreja nesse contexto. Isso aqui é puro Israel que está aqui. Agora veja o 27. Eu estou saltando o 25 e o 26. Olha o 27. E ele firmará um concerto com muitos. Ele quem? Aqui é um pronome pessoal. A pessoa do anticristo. Então existem pessoas que dogmatizam as coisas. Estão dando nome ao anticristo, Emmanuel marcou, é o Papa, não sei o quê. Isso não existe, isso é fábula. Isso é fábula. A igreja não vai ver a pessoa do anticristo aqui. Não, senhor. Nós não temos carência nenhuma de ver isso, não. A igreja não verá a pessoa física do anticristo na terra. O que existe na terra é o espírito do anticristo, que são precursores. Pessoas que vão preparando o caminho para ele montar o seu reino aqui na terra. O seu reino de inclemência.
Ele é um tipo de Hitler, de Mussolini, desses imperadores cruéis de Roma. Né? Então a igreja não precisa ver o anticristo aqui na terra, e não vai ver. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 6 a 8, está escrito que só há um que resiste até que do meio seja tirado. Então, o que nós estamos vendo em nossos dias, como coisas prognosticadas no fim dos tempos, é o espírito do anticristo. Por exemplo, falsas doutrinas. Nunca tivemos tanto falsificadores da palavra como em nossos dias. Porque os homens não estão preocupados com o que está certo. Os homens estão preocupados com o que dá certo. E nem tudo que dá certo significa moralmente que esteja certo. Então, falsas doutrinas, ecumenismo, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à família, guerra à palavra de Deus. Então, nós estamos vendo uma abstração da palavra. A palavra está sendo pregada sob forma de jargão. Não há uma concepção da palavra no sentido pedagógico, de informar, de ensinar, de trazer à tona, porque a palavra, quando ela é revelada, ela traz esclarecimento. Então, o pregador tem que esclarecer os princípios da fé, para que as pessoas esclarecidas venham abraçar pedagogicamente a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nós não temos carência nenhuma de dogmatizar, o anticristo é fulano, o anticristo não tem nada disso. Então, isso são especulações que não têm durabilidade. Eu acompanho isso há 52 anos. Pessoas que já marcaram até data da vinda de Jesus, pessoas que compraram lote no céu, compraram lote para morar no céu. Isso não tem nada a ver, são conjunções de valores antagônicos aos princípios da fé cristã. Então, a palavra de Deus ela é muito esclarecedora, ela não deixa dúvida para ninguém. Então, o que nós estamos vendo aqui, o processo que a igreja odierna está passando, é o princípio das dores, de Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. É o que nós estamos passando. Que, segundo a ciência, uma mulher pode sentir até 100 contrações, alucida como sinais que estão acontecendo na Terra. O mundo está cheio de sinais. A inclemência dos sinais é terrível. Pragas, epidemias, terremotos, maremotos, bramido do mar, bramido das ondas, clube atômico, ciência multiplicada, degradação de valores, guerra à família, guerra à palavra de Deus, multiplicação da ciência, né? Então, isso tudo está acontecendo na Terra, desequilíbrio do clima, o Sol saindo da sua órbita, a Lua também, clima tenso na Terra, inversão de valores morais, éticos, legais, tudo isso é uma devastação total. Os homens vivem numa inclemência total, a ação materialista, dogmática, tomou conta das pessoas, as pessoas perderam o senso da razão, o senso da verdade, descaracterizaram a sua própria personalidade, mudou-se a compostura humana das pessoas, chamam de errado certo, chamam de certo errado, inverte-se os valores, quebra os paradigmas, remove os marcos antigos que os nossos predecessores marcaram, firmaram, essas estacas que são balizares. Então, isso tudo anunciam enfaticamente que nós estamos no começo do fim, no começo de todas as coisas se cumprindo no seu devido e real e abrangente cumprimento. Então, nós vivemos um clima de expectação, sabendo que o que nos resta agora é ganharmos o maior número de almas para Jesus, é evangelizarmos com mais intensidade, é procurar depender mais do Senhor, é dobrar os nossos joelhos. Eu tenho visto, pastor Flamarião, o dobrar dos seus joelhos, convencendo a igreja de buscar a Deus nas vigílias, né? E isso é muito interessante, esse quebrantamento que vai nos levar a uma experiência muito maior do que antes, né? Porque nós estamos grávidos de um grande avivamento extraordinário no mundo inteiro. Porque todas essas pandemias, essas guerras, esses problemas que alucidam-se no mundo dos homens, ele é muito bom para a igreja, porque ele traz a igreja ao estado de dependência.
O povo começa a depender mais do Senhor. O povo começa agora a pedir mais a misericórdia de Deus. O povo agora frequenta mais os cultos de oração. O povo agora frequenta mais, tem mais uma vida de piedade constante, de obediência, de submissão aos seus pastores. Isso é muito bonito, porque a obediência ela tem um realce muito grande naqueles que servem a Deus. Ela vale mais do que todos os sacrifícios. Então, nós estamos vivendo essa pandemia para trazer a igreja para o lugar que Deus quer que ela esteja, que é o lugar de ganhar almas, o lugar de depender. Eu tenho certeza que nossos louvores agora, eles serão mais cheios de graça, eles serão mais cheios de harmonia, mais cheios de revelações. Eu creio que as mensagens, elas agora terão mais ternura, elas terão mais candura, elas atingirão um objetivo maior, porque todo homem é de índole religiosa. Quando você fala mente, ele resiste. Quando você fala alma, ele chora. Então a mensagem que vai salvar a humanidade é aquela mensagem pregada de alma para alma, de alma para alma. Aquele pregador que prega com lágrimas, aquele pregador que quando prega as lágrimas caem, aquele espírito de compaixão que tem no pregador que passa para as pessoas. Isso é muito bonito. Eu creio que mediante a historicidade das coisas que estão acontecendo, Deus vai fazer uma coisa muito grande com a igreja, e já está fazendo, que é o estado de dependência do povo de Deus. Alucida-se, então, esses grandes sinais, cronometrando sistematicamente e doutrinariamente, que nós estamos no fim dos dias, e que a igreja do Senhor não passará por essa terrível e deplorável grande tribulação. Carta à igreja a penúltima igreja, carta à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, e versículo de número 10. Olha o que diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, não na hora da tentação, mas da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então a igreja do Senhor não vai estar mais aqui, porque os mártires, alguém diz assim, mas se Deus não poupou a igreja primitiva, eles morreram, Paulo foi decapitado, eles aludem isso. Minha gente, é outra história, porque a igreja é composta de a noiva do Cordeiro e dos mártires. A noiva recebe uma pedra branca e um novo nome. Os mártires não. Os mártires receberão palma nas suas mãos. É completamente diferente. E Deus mostrou a João isso. Apocalipse capítulo 7 e versículo de número 14. Olha o que diz aqui, 7 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde eles vieram? Aí vem uma resposta aqui. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram, não é da grande tribulação. Eles não vieram da grande tribulação. Eles vieram de grande tribulação. Da grande seria uma contração da preposição. De grande é uma preposição simples. Então eles não vieram da grande tribulação específica. Eles vieram de todas as tribulações. Você sabe que por ano são no Oriente Médio, eles matam mais de 100 mil crentes. 100 mil cristãos são mortos por ano, por causa da sua fé. Todas as pessoas que não confessam a fé deles, que é uma fé idiota e bestial, são mortos. Então a história continua prefazendo isso. Estevão foi morto por causa da sua fé. Policarpo foi morto por causa da sua fé. Aqueles que morreram no Coliseu de Roma foi por causa da sua fé. Os que morreram na noite de São Bartolomeu na França foi por causa da sua fé. Os que morreram na Praça Vermelha da China por Mao Tse-tung em 49 foi por causa da sua fé. Estes são os mártires que foram martirizados, decapitados, degladiados, incendiados, mas não negaram a sua fé. Então, esse é um grupo de pessoas que vão comparecer com palma nas mãos na eternidade. A igreja não. A igreja não vai receber palma. A igreja recebe a pedra branca e o novo nome. Após passar pelo bema, pelo tribunal de Cristo, logo após o rapto. Então, sanciona-se assim, dentro das profecias. Todas as vezes que Deus vai enviar um juízo coletivo, ele tira o justo. Isso é real, isso está patenteado em todas as páginas ávidas das profecias.
Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Se nós lermos também aqui Isaías, capítulo 26 e versículo 20, também é muito esclarecedor. Isaías, capítulo 26 e versículo de número 20. Olha como diz a palavra de Deus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento. A grande tribulação é 7 anos. Mas o período drástico da grande tribulação são os 3 anos e meio últimos. Então, a grande tribulação ela é específica. Ela é para judeus e para gentios. A grande tribulação ela vai começar com uma falsa paz, um período de falsa paz. Então, os 3 anos e meio é uma paz, o que as pessoas vão ficar dizendo, mas que coisa bela, que coisa extraordinária. Meu Deus, quanta paz. Porque é o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse. Isso não é uma redundância, isso é uma verdade tangível. Então, aquela falsa paz, ele vai seduzir Israel por essa paz, ele vai seduzir as nações por essa paz. E depois, o que é que vai acontecer? Ele vai conclamar um exército para pelejar contra Israel, que é a batalha de Gog e de Magog. Gog é o príncipe, é o chefe de Meseque e de Tubal. Como é que ele vai fazer? Ele vai trazer os inimigos do norte, com 6 anzóis pelo queixo, para o dia grande e terrível da peleja. 6 é o número do homem. 6 é besta, 6 é dragão e 6 é falso profeta. É a trindade maligna. 666. Olha o que diz Ezequiel 39:2. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte. O que é que Jeremias vê na sua visão? Uma panela fervendo para as bandas do norte. É do norte que vem a guerra. Então, o Gog traz esse grande exército, que ele é um príncipe. Ele traz quem? Ele traz Magog, terra de Magog, Roche. Roche é a Rússia, é Moscou, os moscovitas, com seus exércitos confederados. Então, ele traz isso para os montes de Israel. E quando Israel ficar cercada com o exército, eles vão clamar pelo Messias. Mas essa não é a guerra total ainda. A guerra total é a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon vai acontecer na última semana profética. Na última semana profética vai acontecer a batalha do Armagedon, que Apocalipse capítulo 16. Essa batalha será tão deplorável que a Bíblia diz que os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver. Então o Vale do Armagedon ele tem 300 quilômetros quadrados. A Bíblia diz que o sangue dos homens darão no freio dos cavalos, quer dizer, 1,5 metro de sangue. E a Bíblia diz também que eles levarão 7 anos para guardar os restos da guerra do Armagedon. Então, tudo isso é para disciplinar Israel, é para expurgar Israel. Porque o tempo da visitação eles não reconheceram. A casa dele ficou deserta. Os discípulos fazem 3 perguntas a Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, verso 3. 3 perguntas escatológicas. Os discípulos perguntaram, Senhor, quando serão estas coisas? Depois, que sinal haverá da tua vinda? E depois eles, e do fim do mundo? Os discípulos estavam perguntando as coisas do tempo. Porque a profecia ela tem 3 tempos. Cumpriram-se, cumprindo e cumprir-se-ão. Do versículo 1, do capítulo 1 ao capítulo 14, são profecias que já se cumpriram. Do capítulo 14 ao capítulo de Mateus, ao último capítulo de Mateus, que é o capítulo de número 28, então são profecias que vão se cumprir. Então, os discípulos estavam perguntando a Jesus, abordando Jesus, sobre as coisas do templo. E Jesus disse, olha, não vos assusteis, porque chegará dias aqui que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Chegará um dia que os exércitos cercarão vocês com bandeiras e destruirão vocês. Isso cumpriu-se. No ano 70 da era cristã, quando Tito, o grande imperador romano, ele cercou Jerusalém. Ele ficou 42 dias, segundo os historiadores Eusébio de Cesareia e Heródoto, 42 dias sem entrar na cidade. Para quê? Para que houvesse fome dentro dos muros de Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que quando não tinha mais o que comer, aí vem Lamentações de Jeremias, capítulo 4 e versículo 10. Eu vou ler aqui o versículo mais triste da Bíblia. Jeremias, Lamentações, capítulo 4 e versículo 10. Olha o que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém.
As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então o juízo de Deus caiu ali. Não tendo mais alimento, as mães comiam seus próprios filhos. Jesus Cristo disse: vocês não conheceram o tempo da sua visitação. A tua casa ficará deserta. E ele continuou ensinando aos discípulos: orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. O sábado, o judeu está na sinagoga, e nem no inverno, dificuldade para sair de casa. Então cercaram Jerusalém, e os historiadores dizem que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazer cruzes, instrumento de suplício, a crucificação dos judeus no cerco de Jerusalém. Muito sofrimento. E aí eles correram, chamado fugitivo das nações. Quando os judeus correram, aí Deus disse assim: olha, vocês serão vagabundos, para onde vocês forem, a minha espada vai atrás de vocês. E eles foram lá para o Crimeia. O Crimeia é o grupo de Gomer, de Gomeria. Eles foram lá para a Alemanha nazista e encontraram Adolfo Hitler. E morreram, a história diz, mais de 6 milhões de judeus em câmara de gás e campo de concentrações. Então, Israel foi dispersa pelo mundo afora. Esse tempo, Jesus vem e salva os gentios, porque nós não merecíamos, nós éramos jambuzeiros bravos. Então, Deus encosta Israel, pega os gentios e enxerta na oliveira. E agora os gentios começam a dar fruto como igreja. Como igreja. Nós éramos gentios e somos igreja. Estamos enquadrados na divisão dispensacional da humanidade. E agora os judeus? Os judeus agora foram dispersos pelo mundo afora, sem bandeira, sem pátria e sem hino. E a Bíblia diz que os estrangeiros olhavam para eles e diziam: canta-nos o cântico de Sião. E eles diziam: como nós poderemos entoar a canção de Jeová em terra estranha? Mas agora a figueira brotou. Israel começa a voltar à sua terra. Ela brotou em 1817, foi o primeiro brote. Isaías capítulo 60, versículo de número 8. Olha que coisa linda, Isaías 60 e versículo de número 8. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Então um general chamado Alemi, ele traz a primeira leva de judeus da Turquia. Então eles vêm de avião, tecnologia de ponta. Então os aviões trazem agora a primeira leva de judeu. Depois vem Isaías capítulo 66 e versículo também 8. Aí vem o brote oficial da figueira. Jesus diz: olhai para a figueira. Israel é o relógio que simetricamente cronometra o arrebatamento da igreja. Olhai para a figueira. A figueira é Israel. Israel é representado na Bíblia pela quiescência de 3 árvores. Uma oliveira, uma videira e uma figueira. Quando a figueira brotar, está perto o verão. Agora veja o brote oficial da figueira. Quem jamais ouviu tal coisa? Eu estou lendo o versículo 8 do capítulo 66 de Isaías. Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então, isso aqui é o sionismo, é a emancipação nacional e política de Israel. A figueira já brotou e a mulher já deu à luz. Apocalipse capítulo 12, João disse: eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Esta é a visão que Deus deu a José. Uma coroa de 12 estrelas. José fala de 11 estrelas que se curvavam a ele. Se esqueceu de contar ele. Com ele, 12 estrelas que se curvavam a ele. Esta mulher estava vestida de sol. Ela tinha lua nos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, e gritava com ânsia de dar à luz. E fugia da presença do dragão. O dragão aqui na profecia de Apocalipse 12 é uma figura tipológica de Herodes, que queria matar o menino, o primogênito macho de 2 anos para baixo. Ele lançou o censo e Deus apareceu em sonhos a José e disse: leva o menino para o Egito até que Herodes morra. E quando o menino foi para o Egito, Herodes morreu, aí do Egito chamei meu filho. Então, patrioticamente falando, Jesus é um judeu. Jesus é um judeu pátrio. Então, a mulher parava de frente da semente da mulher para lhe entregar o filho. E a mulher foi arrebatada para o deserto. O que aconteceu? No deserto, Israel ficou 40 anos. 40 anos sobre a provisão de Deus. Mas agora Israel não está mais no deserto, porque a figueira já brotou. Eles voltaram à sua terra para esperar o seu Messias. Só que eles vão esperar o Messias errado.
eles vão ser equivocados com o anticristo, porque o anticristo vai falar coisas maravilhosíssimas, vai fazer sinais e prodígios de mentira, vai enganar os judeus, vai enganar o mundo inteiro. Mas na metade da semana, está escrito aqui, na metade da semana, vai cessar o sacrifício e vai cessar a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz assim, Daniel 9 e 27, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, a abominação já foi feita. Antíoco Epifânio IV ofereceu uma porca. Ele era o Ciro. Ele matou 100 mil judeus. Ele ofereceu uma porca no lugar sagrado. Falta vir a abominação. Quem é que vai trazer a abominação? O assolador. Quem é o assolador? É o anticristo. Então, ele vai fazer um concerto com muitos por uma semana. E na metade, cessa o sacrifício e cessa a oferta de manjares. Então, haverá 3 grandes guerras depois do arrebatamento da igreja. A guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, a batalha do Armagedon, de Apocalipse 16, e depois do milênio, haverá a outra batalha, a última batalha, que é Gog e Magog dos 4 cantos da terra. Esta última batalha será uma batalha terrível, e Deus fará cair fogo do céu e saraiva de 1 talento. 1 talento é uma medida, é um peso de 42 a 60 quilos. São pedras que cairão sobre a terra, saraivas que cairão sobre a terra, e Deus será glorificado nos exércitos de Gog e Magog. E depois surge a segunda ressurreição, e Jesus começa a julgar os mortos, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que diz assim, depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado o império, a potestade e força, porque convém que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, Jesus estará conosco no comando da igreja todos os dias, mas somente até a consumação dos séculos. Depois da consumação dos séculos virá o fim. A consumação dos séculos não é um fim, é um tempo probatório da graça de Deus para os homens. E depois virá o fim. Ele vai entregar o quê? O reino a Deus ao Pai. Então vai ser muito lindo essa passagem de comando. Agora, eu queria chamar a atenção também dos irmãos para aquilo que Zacarias fala no seu livro. Aqui, Zacarias capítulo de número 12, versículo de número 9. Olha como Deus peleja por este povo. E acontecerá naquele dia, no dia da grande tribulação, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. São palavras do Senhor. Eu destruirei todas as nações que vierem contra Jerusalém. Continuamos Zacarias capítulo 12, versículo 3, diz assim, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Glória a Deus. Então, quem peleja por Israel é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, na volta de Jesus, quando eles ficarem sem força, eles vão clamar pelo Messias, porque não vai ter mais saída. Deus vai cercar todas as saídas. Todas as saídas serão bloqueadas. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão clamar pelo Messias, e Jesus vai voltar em glória. Porque Jesus virá uma vez em 2 fases. Na primeira, para a igreja, na segunda, com a igreja. Na primeira, os incrédulos serão deixados, na segunda, serão dizimados. Na primeira, haverá segredos, na segunda, haverá lamentações. Na primeira, ele virá nos ares, e na segunda, ele virá no Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu do monte. E ele voltará em glória com a sua igreja depois de arrebatá-la sobre o Monte das Oliveiras para reinar no milênio. E Salomão disse, esta é a voz do meu amado. Eis-o aí que vem pulando sobre os montes e saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Eis-o aí reluzindo pelas grades. E ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Então eles vão clamar pelo Salvador. Estarão cercados com exércitos com bandeira. Quando eles clamar, olha o que já vai acontecer. A Jesus vai descer em glória para salvar os judeus.
Zacarias 13, versículo de número 6, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora, Zacarias 13, 6 diz assim, e se alguém lhe disser, que feridas são estas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Isso vai ser muito lindo, porque eles vão reconhecer agora que aquele Jesus que eles mataram, que eles crucificaram, era o seu Messias, que eles não reconheceram. Jesus disse, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus pintinhos, e tu não me quiseste. Tua casa ficará deserta. A mulher foi para o deserto, mas agora a mulher voltou do deserto. Nós estamos a um passo, pastor Flamarion, do arrebatamento da igreja. Esta é a década da colheita, é a última geração em pauta. Nós somos participantes do arrebatamento. De 4 pessoas da igreja que eu pergunto, uma diz, eu não creio que eu provarei a morte física. Eu não creio que eu provarei a morte física. Aos meus 71 anos de idade, eu não creio que eu padecerei a morte física. Jesus está mais próximo de voltar do que qualquer um de nós venhamos a imaginar. Alucida-se a vacilação de grandes sinais na Terra, clube atômico, guerras bacteriológicas. A guerra nuclear mata, mas a guerra das bactérias mata tanto quanto a outra também. Então nós estamos diante deste quadro terrível e deplorável que cai sobre a Terra, como sinal, evidentemente, de que algo repentino, algo inesperado está para acontecer. Jesus está voltando, que venhamos acender as nossas lamparinas, teremos uma reserva. E tenha cuidado, você não tem necessidade de andar sempre na reserva. Mantenha a sua candeia cheia, o bombeiro da graça, o Espírito Santo, que é encher, até transbordar o nosso cálice. Permaneça buscando a Deus em tempo de pandemia. Seja cheio do Espírito Santo para proclamar as verdades singulares de Deus a todas as criaturas. Um mundo faminto, um mundo abatido, um mundo deprimido precisa ouvir a voz acalentadora da igreja de Deus. Deus possa te abençoar e que você possa despertar em tempo hábil, porque o fim de todas as coisas está próximo. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, poderosa, pastor Napoleão Falcão. Eu estou aqui me deliciando, me deleitando nesta ministração. Glória a Deus. Estamos aqui, um abraço a todos os ouvintes da rádio. Eu sei que vocês também estão se deliciando com essa palavra de fé, com essa palavra tão transformadora. Pastor Napoleão, nós já estamos encerrando, só tem gente querendo saber aqui um pouco sobre o arrebatamento. Como vai ser o dia do arrebatamento? E lembrando que tudo isso aqui vai estar no nosso canal do YouTube. 3 horas da tarde, você pode entrar no YouTube, Pastor Flamarion, entra lá no canal para você poder acompanhar, se inscreva e acompanhe toda essa palavra completa. Por favor, Napoleão, o arrebatamento. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Bom, essa é a gramática antiga. Na gramática corrigida, atualizada, gramática grega, não fala mais abrir e fechar, é no abrir e piscar de olhos. É o verbo piscar. Eu pisco, tu piscas, ele pisca, nós piscamos, vós piscais, ele pisca. Quando você pisca, você delata o canal lacrimal. Ele expede um líquido que lubrifica o molvítreo. Então, um pisco é 3 milésimos do segundo. Agora vamos analisar a palavra momento. No momento. A palavra momento no original grego é era atômica, era dos átomos. Então nós estamos vivendo a era dos átomos, a era da conquista sideral. Então Jesus veio na era atômica, na era das grandes explosões atômicas. Segundo é sabido, os Estados Unidos e a Rússia, eles possuem quase 4.000 ogivas atômicas. Essas quase 4.000 ogivas atômicas destroem o planeta Terra 35 vezes em 42 minutos. Então nós estamos vivendo a era atômica. Jesus falou sobre isso. As potências dos céus serão abaladas. A palavra céu no original grego é era atômica. Céu é curanon. Curanon é derivado do urânio. Urânio é produto que se fabrica bomba atômica.
Aí Pedro disse, os céus que agora existem haverão de passar com grande estrépito e estrondo, os elementos ardentes se desfarão, a terra e a obra que nela se queimarão. Mas para vós, para a igreja, que crê no nome do Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Deus poupará a igreja desta hora, chamada grande tribulação, hora de inquietude generalizada sobre o planeta Terra. Deus tirará, arrancará a igreja num abrir e piscar de olho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 18, está escrito também, o apóstolo mas que não tem esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18 para encerrar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus te abençoe, querido irmão. Receba a consolação do Senhor. Fique firme na fé. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faça marcos indivisível de servir ao Senhor Jesus permanentemente. Leve esta mensagem para seus vizinhos, para seus amigos, porque o fim de todas as coisas está próximo. Glória a Deus. Meu amigo pastor Napoleão, que coisa linda. Eu me deleito, eu me delicio ouvindo o senhor. Eu digo que o senhor parece que nos leva para mais perto do céu, né? Ouvir o senhor ministrar nos conduz a ficar mais perto de tanta coisa maravilhosa que é o céu. A minha gratidão é eterna e eu já quero deixar o convite com o senhor para segunda-feira que vem o senhor voltar aqui para nos abençoar de novo. Pode ser? Pode ser, claro. Amém. Vamos encerrar, então. Amém. Só pode fazer uma oração para quem nos acompanha agora, por favor, pastor. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por mais uma live que eu e o pastor Flavarel fizemos para a glória do teu nome, edificação da igreja, despertamento das pessoas, que esta palavra tenha encontrado lugar e guarida no coração de todos. Abençoa a tua querida igreja em Governador Valadares, teu servo, pastor Flavarian, sua família e todos que o ajudam nesta obra meritória. Guarda as nossas vidas em segurança e dá-nos a tua bênção diária, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo, pelo seu carinho. O senhor falou para nós 50 minutos direto. Na verdade, é um culto que estamos fazendo ao vivo aqui para abençoar o povo. Obrigado. Amém. Pai do Senhor, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Graças a Deus.